Então, onde que está a recorrência nesse negócio? A recorrência é um modelo de negócio. É a forma como você cobra pelo seu produto ou seu serviço. É a mudança da posse para o acesso. Existem pessoas que só de presenciar ou de entender isso aqui, muda o jogo delas. Por quê? Porque às vezes você já tem um produto de recorrência e você não sabe. Como eu falei para vocês, tá aí a fórmula para ficar multimilionário. Se você resolver essa equação, você fica multimilionário. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro passo aqui e para a nossa primeira sessão. E o meu objetivo nessa primeira sessão é entregar a promessa do evento para vocês. Esse é o meu objetivo. Eu quero nessa primeira sessão, a gente falou que aqui você ia sair com um plano para você ter uma recorrência de 100 mil por mês. Não foi isso? Quem quer ter uma recorrência de 100 mil por mês aí? Boa, gostei. Ó, vamos embora, gente, acompanha. Maravilha, muito bom. Então, essa primeira sessão ela é muito importante. Eu quero que você pegue seu caderno agora. E assim, eu não vou me alongar e ir muito fundo, assim, minha história de vida e tudo mais, toda aquela coisa. Eu vou direto para questões técnicas e objetivas com vocês, tudo bem? Eu vou pincelar algumas coisas sobre a minha história, tem coisas da minha história que eu acho relevante compartilhar, mas o meu foco aqui, nessa primeira sessão, é que vocês saiam com um cenário e um caminho para que vocês possam se desenvolver. E, ao longo de todo o evento, você vai pesar esses aspectos. Você vai pesar esse cenário, você vai avaliar, olhando, inclusive, a história de outras pessoas. E esse é um ponto importante. História também é conteúdo, ok? Então, nas histórias de cada um que vai vir aqui, né, você vai poder encontrar aspectos de identificação com base nesses pontos que a gente vai tratar aqui, ok? E aí, o que eu quero trazer para vocês é isso aqui, ó. O DDD é a nossa chave para você conseguir dominar e ter a sua recorrência de 100 mil por mês. Esse é o DDD. O que é o DDD? O DDD é o ponto que a gente vai tratar ao longo de cada um desses 3 dias aqui juntos. O primeiro D é o D de despertar. O segundo é o D de decidir. E o terceiro é o D de destravar. Ok? Então, a gente vai passar cada um desses dias com base nesses 3 aspectos aqui. Hoje é o dia do despertar. Hoje é o dia que você vai ter muitas ideias. Hoje é o dia que a sua cabeça vai ferver. Hoje é possível que você saia daqui com mais perguntas do que com respostas. Tudo bem? Tudo bem? Então, é possível que isso aconteça. Não se desespere, porque isso vai sendo organizado ao longo dos dias. E cada passo desse tem sido pensado para te levar a ter mais resultados. Ok? Beleza. Pega a última página do seu caderno. Vai lá, abre a última página do seu caderno. Aí você pula aquelazinha que fica agarradinha, sabe? Tem uma que fica agarradinha assim. Aí você pula ela. Isso, pula ela. Boa. E aí você vai escrever assim, ó. Ideias, em uma das folhas. Ideias de 21 mil. E na outra folha você vai escrever ideias de 100 mil. Toda vez que ao longo do evento você achar uma ideia, que você fala assim, cara, isso é uma ideia que tem a potencial de colocar 21 mil no meu bolso. Você escreve ela nesse lugar aí. Toda vez que você achar uma ideia de 100 mil, você escreve ela, ó, essa ideia aqui é uma ideia que tem um potencial de botar 100 mil no meu bolso. Você escreve ela aí. Por quê? Porque a gente vai priorizar isso no compartilhamento. Sabe qual é o grande benefício das ideias? A gente sabe que a ideia não aplicada, ela não vale nada. Vocês concordam comigo? Mas o grande benefício da ideia é que, quando alguém compartilha uma ideia, então, se eu compartilho uma ideia com o Wesley, por exemplo, cada um sai com 2. A ideia ela se multiplica. E aí, essa junção pode me dar o quê? Um recurso para eu poder implementar algo que vai gerar um resultado que pode gerar esses 100 a mais, 21 a mais. Então, eu quero que vocês pesem todas as ideias ao longo desses dias e escrevam, porque a gente vai ter muito momento de troca, interação e compartilhamento ao longo desses dias, beleza?
Nós somos... eu escolhi ser uma pessoa de ROI positivo. Eu escolhi ser essa pessoa. Extrair ROI de cada interação que eu possa ter. Eu quero que vocês façam o mesmo ao longo desses dias aqui. Então, temos esses 3 passos. Despertar, decidir e destravar. Despertar. Quando eu falo de despertar, eu estou falando de se abrir para novas possibilidades. Eu estou falando de, mesmo com muitas coisas que você já fez, você se abrir para coisas, inclusive, contra-intuitivas. Tudo bem? Essas coisas contra-intuitivas, elas podem fazer o quê? Elas podem gerar, às vezes, um certo desconforto em nós. E, a partir desse desconforto, a gente tem o potencial de gerar mudança. A mudança, ela vem a partir de um desconforto. Não existe mudança na nossa zona de conforto, né? A mudança, ela é essa disposição que a gente tem de lidar com o desconfortável e avançar. Beleza. Para botar todo mundo na mesma página, quem aqui já ouviu sobre perpétuo, lançamento? Quem já pensou assim, eu tenho um produto perpétuo, eu tenho um produto de lançamento, tenho um produto de recorrência? Para a gente normalizar e botar todo mundo na mesma página aqui, que eu sei que tem gente que é do RR. Quem é do RR aqui? Levanta a mão para eu saber. Tem uma galera que é do RR, né? Tem uma galera da mentoria aqui presente também, que eu estou vendo os cordões, legal. Então, eu quero botar todo mundo dentro da mesma página aqui. Com uma tela, a gente resolve essa questão do que é recorrência, perpétuo, lançamento, as diferenças e toda essa perspectiva. Olhem aqui. Lançamento e perpétuo, gente, nada mais é do que forma de vender. Simples assim. Se eu abro e fecho uma oportunidade, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo um lançamento. Abri e fechei a oportunidade de compra. Lançamento. Vendo sempre, ou seja, está sempre possível da pessoa comprar, é um produto perpétuo. Uma loja no shopping é perpétuo. Então, é um produto que está sempre disponível para a compra. Então, onde que está a recorrência nesse negócio? A recorrência é um modelo de negócio. É a forma como você cobra pelo seu produto ou seu serviço. É a mudança da posse para o acesso. Existem pessoas que só de presenciar ou de entender isso aqui, muda o jogo delas. Por quê? Porque, às vezes, você já tem um produto de recorrência e você não sabe. Você já tem um serviço recorrente e não sabe. A Amanda Veras, cadê a Amanda? Está aí? Olha lá, Amandinha. Amanda e o Alciomar. Muito bom, sejam bem-vindos. A Amanda e o Alciomar estavam aqui no VDR ano passado, e numa dessas sessões, eles viraram e falaram assim, então a gente já tem recorrência? E a gente não sabia? E é verdade, você já pode ter recorrência e não sabia. E aí, quando você entende isso, isso faz o quê? Isso te faz avançar com mais velocidade. Recorrência também é a mudança de quê? A mudança da posse para o acesso. Quando a gente olha para essa modificação, isso faz uma modificação completa, porque no mercado digital, as pessoas tinham o costume de quê? Cara, compra o curso, né, pontual e depois segue. Quando você muda isso, cara, agora você não está comprando o curso, né, como se fosse um box de DVD. Você está comprando o acesso. E aí, independente se tem atualização, se tem suporte, se tem acompanhamento, e a gente sabe que tudo isso vai ser necessário para ser desenvolvido, para que a gente possa ter mais renovações, a gente tira isso do jogo, mas o simples fato de você agora ter o acesso já te coloca num lugar onde você tem uma recorrência. Você para de vender a posse e passa a vender o acesso. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Beleza. Um modelo que não está baseado nisso, ele vive assim. Toda vez que você para de vender, você vai a zero. Quando você tem recorrência, você vive assim. Pedro, cadê aquele crescimento infinito para cima e tal? Isso aí é só com churn negativo, que é uma conversa que a gente vai ter, inclusive vai ter uma palestra que a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive. Sabrina Bogiani teve 104 de renovação. Irado. Panteras aí, ó. As panteras aí, ó. Cara, é bizarro. Por quê que ela conseguiu ter mais de 100% de renovação? Porque as pessoas que não renovaram avançaram para um próximo programa. Então, ela conseguiu ter um churn negativo. Ter uma renovação alta já é incrível. Agora, alcançar isso Cara, ela vai mostrar isso aqui para a gente, tá?
como ela fez isso. Ano passado ela estava sentada aí, como uma aluna. Bateu mais de R$1 milhão em recorrência esse ano. Animal o projeto dela. Enfim, o momento que você para de vender, olha o que acontece. Cai um pouco. Por quê? Porque existe na recorrência o churn. O que é o churn? A taxa de cancelamento. O churn, diferente do que algumas pessoas falam, né? Algumas pessoas dizem que o churn é o diabo das assinaturas, né? Não é. Churn é só o Judas. Não é o diabo, é o Judas. Judas foi o churn de Jesus. Tinha lá 12, aí cancelou, né? Saiu. Pedro, né? Pedro também rolou isso, né? Pedro saiu também, aí só que veio o CS, o time do CS, o Leandrão, fez uma sessão de recuperação lá, volta, meu filho, e voltou, né? Então, isso rola. Então, essa perspectiva, entender essa perspectiva é importante. Por quê? Porque por mais que o seu produto seja bom, você seja incrível, você vai ter que lidar com o cancelamento. Faz parte desse processo. Quem escolheu trabalhar com recorrência, escolheu trabalhar ajudando pessoas. Se você não tiver conexão com pessoas ou não tiver interesse nisso, você vai ter dificuldade de crescer. E na boa, por mais que o meu papel aqui seja sempre mostrar o mundo maravilhoso da recorrência, e eu quero mostrar isso, eu nunca vou faltar com a verdade com vocês, em relação a esses aspectos dos desafios do processo. Existem desafios, esses desafios podem ser rompidos, eu vou mostrar práticas e boas práticas para romper isso, mas nunca vou pintar aqui como se fosse uma coisa mágica que do dia para a noite vai surgir um resultado e que você vai ficar milionário do dia para a noite. Você fica milionário do dia para a noite depois de muitos anos de trabalho. Aí fica. Você faz uma campanha e, bum, gera o resultado, mas depois de muito tempo de trabalho. Faz sentido o que eu estou falando? Isso é uma coisa que vocês nunca vão ter de mim, dizendo que é molezinha aqui, fez um negocinho mágico. Tem nada mágico, é trabalho, processo e dedicação dentro de uma direção, beleza? Maravilha. Pedro, será que esse modelo é para mim? Essa aqui é a hora, é o seguinte, cara, se você não se identificar com algum desses pontos aqui, você vai embora e não vai precisar voltar mais. Porque, assim, esse modelo ele só cabe para esses 5 tipos de pessoas aqui. Então, é importante que você perceba onde você está. Um profissional liberal, alguém que presta algum serviço, alguém que já possui alguma audiência na internet, mesmo que pequena, alguém que já tenha um negócio digital, já vende produtos digitais não recorrentes e queiram virar esse jogo, alguém que é um dono de um negócio físico e quer migrar para o digital, esse é muito bom, porque se o cara venceu no físico, cara, na boa, assim, não é porque é fácil, não, mas vencer no físico é mais difícil do que vencer no digital, não é? Cara, então se você conseguiu vencer no físico, você vai ter uma facilidade maior, de certa forma, porque, cara, no físico você tem que contratar, você tem que pensar ponto para abrir o negócio, tem que botar muito dinheiro na frente. Então, se você já venceu no físico, conseguiu construir alguma coisa física, mesmo que seja uma prestação de serviço, cara, um treinamento funcional na praia, se você conseguiu fazer isso, tu vai virar no digital, cara. Não tem como. Tu consegue mover pessoas no físico, você vai conseguir mover no digital, tá? Beleza. E um outro ponto é alguém que está começando do zero, mas aqui é um ponto importante. Alguém que está começando do zero, mas quer ser uma referência. Por quê? Porque tem muita gente que está começando do zero, mas só quer a grana que o digital traz. Sabe aquele pensamento meio que de mercado financeiro? Como se fosse assim, cara, vou botar uma grana aqui e tirar outra ali? No projeto de recorrência não cabe esse pensamento, ok? Não cabe. Isso aí vai caber para aqueles malucos do encapsulado, dos PLR, esses produtos aí, alguns falcatrua, outros que entregam o que é, mas com as promessas mentirosas, enfim. Essa galera aí não cabe na recorrência. Por que não cabe, Pedro? Porque, gente, ninguém é otário 2 vezes. Essa é a real. Você entende o que eu quero dizer? Então, para você ganhar mercado nesses outros negócios, você vai precisar sempre catar gente diferente, toda hora. Você não, então, na recorrência, você necessariamente vai pensar em a pessoa continuar com você, ou avançar com você para um nível maior. Então, esse pensamento de entrega, de cuidado do cliente, do relacionamento, ele vai ser importante nesse nosso processo de desenvolvimento.
Beleza? Beleza? Estamos alinhados em relação a isso? Maravilha. Vou mostrar algumas pessoas e segmentos que você pode ter como percepção aqui. Marketing digital, oficina mecânica, medicina personal, fisioterapia, medicina na Itália, treino e emagrecimento, desenvolvimento pessoal. Medicina você vai ver que vai repetir muito. Tem médico aqui, gente? Deixa eu ver. Tem gente da área da medicina? Olha lá. Tem bastante. 25% da galera da mentoria é médico. Mó doideira. A galera da medicina tem uma conexão forte com isso. Autodesenvolvimento também. Terapeuta. Tem terapeuta aí? Deixa eu ver se tem terapeuta. Ó, legal. Maternidade, negócios e carreira, agência. Olha só que interessante, né? Agência de lançamentos que tem focado em trabalhar com produtos que tenham recorrência. Olha só que interessante. O Nicolas e o Jackson, eles vão estar aí. Eu não sei se eles já estão aí, mas eles vão estar aí em um determinado momento. E, cara, esses meninos estão arrebentando de gerar resultado. Arrebentando. Fazendo isso. Pensando a estrutura de modelo deles, de negócio, principalmente com projetos de tickets mais altos recorrentes. E aqui tem uma pista, tá? Para gerar resultados mais rápido. Tickets mais altos recorrentes. A gente vai falar sobre isso. Outro exemplo, saúde e bem-estar. Tem uma mentora de vendas. Será que tem aí? Olha lá, ó, Rafa aqui, ó. Sabrina, para a parte empreendedora. Contabilidade, o Wesley ali, ó. Tá aqui, Wesley. Pedrão, mentor de e-commerce. Isso também é uma coisa interessante. Muitas vezes o cara domina uma técnica, uma profissão. O cara domina fazer bem e-commerce, mas ele não quer ficar limitado à loja dele. Ele quer ir para o mercado, ele quer ensinar outras pessoas nessa direção. A recorrência cabe muito bem dentro desse espaço, quando você tem uma profissão e quer tornar outras pessoas habilitadas e crescerem nessa profissão no mercado, seja no e-commerce, seja no marketplace, né? Então, temos a galera aqui da Uni, né? Tem gente da Uni aí? Olha aí, ó, eles aí, ó, muito bom. Maravilha. E você? Quem vai estar aqui? Quem quer estar aqui nessa foto? Boa. E eu quero falar para vocês do meu despertar. Esse foi o meu despertar. Para a gente tornar essa realidade possível, primeiro a gente precisa despertar. Não tem como tornar essa realidade possível sem que a gente desperte primeiro. Um belo dia, conheci uma menina. Me apaixonei por essa menina. Ela foi o meu despertar. Primeiro feito dela foi me fazer cortar o cabelo. Melhorei? E o desejo que eu tinha de casar com essa menina me levou para a perspectiva que era, primeiro, empreender. Primeiro, fazer grana. Lá em 2009, 2010, um cara me deu uma oportunidade. Eu tentei fazer um projeto chamado Oikos. Era um site de compras coletivas, seria o primeiro site de compras coletivas da região dos lagos. Eu vi esse modelo, do tipo da Groupon, ali, do peixe urbano, no Rio. Eu estava fazendo um negócio nada a ver comigo, chamado de despachante aduaneiro. Não tinha nada a ver, cara. Eu realmente estava perdido, porque o meu sonho real, eu já contei isso online, então me sinto livre, inclusive, de compartilhar com vocês. Meu sonho era ser missionário, pastor, e era uma outra parada, entendeu? Isso era o meu sonho. Leva o jeito? Acabei virando empresário, né? Mas esse era o meu sonho. E aí, essa perspectiva me deixou num lugar assim, cara, o que eu vou fazer da vida se não isso? Porque meus pais me aconselharam a não fazer isso. Falaram assim, cara, não vai fazer seminário, nada disso. Estuda alguma coisa primeiro. Eles me deram esse conselho, eu aceitei esse conselho deles. Só que eu fiquei meio nessa perdida. Eu fui fazer administração, né? Quem fez administração aqui? Deixa eu ver. Não se ofenda com o que eu vou falar, tudo bem? No meu caso, a administração era um curso que eu não sabia o que eu queria fazer da vida, que não fosse aquele outro projeto, entendeu? Então, o meu caso, a administração, foi ir para uma coisa genérica, que dá possibilidade de muitas especializações. Estava meio perdidão mesmo. Beleza. Gostei de consultoria, toda essa questão, maravilha. E aí, fui fazer esse curso de despachante aduaneiro, vi esse modelo de negócio, voltei para, cara, vou fazer esse negócio acontecer aqui, em Cabo Frio, né? Eu morava em Cabo Frio. Aí um colega chamado Zé Beto, ele tinha um site chamado Guia Forte.
E aí, nesse site, ele era guia de negócios locais, chamei ele para fazer esse site de compras coletivas, tornando uma longa história curta aqui, o site não foi para frente, não conseguimos virar o negócio, e o Beto me deu uma oportunidade de trabalhar com ele. Ele queria dar essa oportunidade inicialmente para o meu cunhado, depois eu acabei puxando, porque eu queria casar. Falei, cara, eu preciso dessa oportunidade. Ele falou para mim, olha, você vai vender um negócio, é uma assinatura anual, 50, para quem você for, o cara que eu te indicar e você vender, R$30 para você e 50 para mim. Para os caras que você vender por você mesmo, R$50 para você e 30 para mim, né? Invertia a negociação. Eu virei para ele e falei, tô rico. Ele riu da minha cara, meio que de deboche. E aí aquilo ali me deu mais força ainda. Em 10 dias eu dobrei o salário que eu ganhava na prefeitura, eu trabalhava na prefeitura, e eu consegui pagar os pedreiros para poder construir a casa com essa parada, e a gente conseguiu viabilizar. Eu estava me abrindo para esse mundo digital. E aí disso foi abrindo outras possibilidades. Fui vendo coisas relacionadas ao digital, buscando me engajar em projetos disso. Aí me engajei em Busque Certo, Bom Cabo Frio, enfim, vários outros projetinhos que era aquela tentativa de alguma forma fazer virar alguma coisa, e ainda não, mas com esse desejo, sempre com uma coisa assim, cara, eu quero vencer, eu quero crescer, estou achando esse lugar. Fiz um curso de consultoria com o Conrado Adolfo, num hotel chamado Matsubara. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida, consultoria, e comecei a fazer consultoria para pequenos negócios. Enfim, criei um blog, Mentalidade Empreendedora, a partir de um vídeo do Flávio Augusto, do Geração de Valor. Flávio Augusto, do Geração de Valor, fez um vídeo na internet onde ele falava sobre a mentalidade empreendedora. Eu registrei o domínio, mentalidadeempreendedora.com.br. Então, vai que isso me serve para algum dia, né? Isso foi em 2011. 2 anos depois, eu coloquei esse blog no ar, chamei o Duduzeira para ser meu parceiro, porque o Dudu era o cara que resolvia os problemas de um cara que resolvia problema para mim. Eu descobri que o Dudu era esse cara, era o mago que resolvia os problemas do cara que resolvia meus problemas. E aí, enfim, resumindo bastante esse trabalho, a gente criou a Mentalidade como um blog, vendendo produtos de outras pessoas. Depois eu fui me abrindo para essas possibilidades do mercado digital, e veio, então, que em 2014 eu tive uma oportunidade que, na minha visão, foi um dos maiores pontos de inflexão da minha vida, além de eu ter casado com a Flávia e tudo mais, a gente já casado, começando a vida, foi esse aqui. Em 2014 eu fui para Orlando, minha primeira viagem internacional, tive a oportunidade de sentar na mesa com o Flávio Augusto, passar uma semana. Esse aqui é o Flávio Augusto, quero descobrir quem que sou eu aqui. Depois do casamento, né, cara, aqui já dá para saber, né? Sou eu depois do casamento ali. E aí, sentado nessa mesa, ele falou um negócio que abriu a minha mente, que depois eu vou compartilhar com vocês mais profundamente, os aspectos que ele falou nessa mesa aqui, que abriu a minha mente. Mas aqui foi um grande despertar, e foi meu despertar para a recorrência. Ele falou sobre o modelo que se sustenta ao longo do tempo. Ele tem 3 pilares: margem, recorrência e escala. A gente vai aprofundar nisso, nesse evento, inclusive, porque isso foi totalmente transformador, entender isso, essa lógica, tá? Aí, beleza. Entendi isso, o que eu fiz? Saí para ensinar recorrência para os outros, não é? Não, claro que não. A gente anda sobre um princípio da legitimidade. Antes de eu abrir meu bocão para ensinar sobre recorrência, que eu só fui começar a ensinar recorrência em 2017, eu fui trabalhar com projetos de recorrência. Eu virei os meus serviços para recorrência. Eu comecei a vender produtos digitais de recorrência. Eu comecei a ter resultados com recorrência. Porque, para mim, o que habilita alguém a ensinar outra pessoa não é só o conhecimento teórico, mas é a prática, é o know-how, é o saber fazer. Por que eu falo com confiança? Porque eu vivo o que eu prego. Busco sempre estar congruente, o máximo congruente com essa realidade. Ah, Pedro, mas nunca erra? Claro que eu erro várias vezes. Mas a minha busca é essa congruência máxima nesse processo. Eu aprendi isso com ele, inclusive, e com os meus pais também. Então, esse caminho, ele é um caminho que desdobrou para uma realidade que, em 2017, eu comecei a ver um mercado onde pessoas estavam sofrendo, entrando no mercado digital buscando liberdade, mas o que elas encontravam era uma escravidão maior do que o que elas tinham quando tinham um negócio físico. Alguém já passou por isso? E com base em uma crença que eu quero compartilhar com vocês, eu comecei a trazer esse negócio para a mesa e para o mercado, inicialmente nos bastidores e depois, né, para frente.
que foi essa crença aqui. Eu acredito que o mundo precisa de mais líderes felizes e em paz. Eu acredito que o nosso negócio ele precisa cooperar com a nossa vida. Eu acredito que o nosso negócio, eu não estou falando de pouco trabalho aqui, entendam bem. Eu acredito que o nosso negócio ele precisa estar coerente, alinhado ao que a gente está construindo como missão, como propósito, como projeto de vida. Eu acredito que o nosso negócio tem que cooperar com a vida e não a vida viver em função do negócio. Faz sentido o que eu estou falando? Vamos embora, aplausos, aplausos. Boa. E a minha pergunta para você é, e você? Tá afim de viver de recorrência? Tá mesmo? Então tá bom. Para tornar isso possível, a gente precisa entender 4 formatos de recorrência, que você pode conectar no seu negócio ou transformar em uma recorrência, ok? Esses 4 formatos, eles podem se subdividir assim: portal, comunidade, grupos de mentoria e programas modulares mais acompanhamento. O portal é aquela Netflix do seu mercado. Eu vou explicar cada um deles com exemplos, inclusive de clientes nossos, ok? A comunidade é o grupo fechado pago. O grupo de mentoria são grupos premium, onde você pode ter um acompanhamento e um trato mais próximo, como a gente faz no Makers, ou grupos de elite, quando você faz encontros, tipo os que a gente faz no Master, encontros presenciais e imersões e tudo mais dentro desse processo. Agora, tem um desdobramento inovador, que não é tão inovador assim, né, que é de um mercado de mais de 100 anos. A gente está há 10 anos no mercado digital, então falar que o negócio de 100 anos é inovador é curioso, né? Mas tem um negócio dentro desse aspecto das mentorias de tickets altos, ou das recorrências de tickets altos, que estão ganhando expressão no mercado, e a gente vai falar disso aqui também, como um aspecto de inovação incremental dentro desse bloco, tá? Que é MBAs e pós-graduações, tá? Pensem sobre isso, fiquem com essa semente, que a gente vai tratar e abordar mais desses aspectos. São oportunidades que existem no mercado. E modular mais acompanhamento é o seu programa estruturado, acoplado a um acompanhamento. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas de cursos livres soltos. Isso é uma realidade, né? Quem aqui está cansado de um curso livre e solto? Só aulas gravadas e deixa lá, olha só. Então, cara, a gente tem uma representatividade de pessoas assim, e os nossos clientes também têm essa percepção. Então, quando você acopla acompanhamento, você ganha LTV, você ganha tempo de vida desse cliente com você e você ganha possibilidade de crescimento, beleza? Vamos lá, então. Olhando para isso e indo mais fundo nesse aspecto, então a gente pode dividir esse trabalho em 2 grandes blocos que a gente vai explorar mais ao longo desses nossos dias aqui, tá? Recorrência de high ticket e recorrência de low ticket. Onde que estão as recorrências de high ticket? Grupos de mentoria, pós-graduações e MBAs. Onde estão as recorrências de low ticket, de tickets baixos? Portal, comunidade, modular, mais acompanhamento. Ah, Pedro, mas eu posso ter um programa modular com um ticket mais alto? Pode, você pode. Você pode ter um portal com ticket mais alto? Vai ser mais desafiador vender o portal. Porque o portal ele já vem com a cabeça das pessoas já vem meio setada para aquele formato ali. Quando eu falo portal, eu estou falando tipo Netflix, sabe? Tipo Netflix. Seria o formato de portal. A comunidade, eu posso ter comunidade de tickets mais altos? Você pode ter comunidade de ticket mais alto. Todos eles aqui não tem uma coisa escrita em pedra de que você não pode. Só que você vai ter mais facilidade por conta da percepção do mercado em relação àquele formato de produto, de trabalhar grupos de mentoria, pós-graduações e MBAs com tickets mais altos, portal comunidade modular com tickets mais baixos. E não tem jeito certo aqui nesse aspecto. Ah, Pedro, mas como assim? Eu posso, então, fazer 100 mil com um portal? Pode. Posso fazer 100 mil com um grupo de mentoria? Pode. Então, quem vai escolher isso? Você. Baseado em quê? Baseado naquilo que você tem como proposta de transformação e baseado naquilo que você tem também como um aspecto do que é melhor para o seu cliente. Porque eu gosto de olhar o que é melhor para o cliente e melhor para a gente. Tem gente que não vai gostar do contato de mentoria 1 a 1.
Tinha um membro nosso, da nossa mentoria, que ele falava assim, cara, eu não sei como você aguenta ficar tantas horas mentorando as pessoas e tudo mais. Tá rindo, né? E com a mesma energia e tal. Eu falei, cara, isso me energiza. Está relacionado ao que sintoniza comigo, entende? Mas eu só de pensar tantas horas ficar assim online, eu já me dá coceira, eu não quero, eu prefiro gravar um monte de aula, rodar e dar o suporte e tal, mas ter ali as aulas gravadas, estruturadinhas, ter aquela coisa da pessoa me fazer qualquer pergunta e eu ficar sei lá, em saia justa, né, em calça justa, sei lá o nome disso, mas, me dá um negócio, entendeu? Você entende? Então, tem pessoas assim. Então, você adequa o seu produto ou o seu serviço a esses aspectos, aos aspectos do que é melhor para o seu cliente e do que é melhor para você. Beleza, vamos lá. Rapidamente, passando por cada um desses pontos para vocês entenderem com exemplos e conseguirem começar a se identificar. Portal. Como eu falei, a Netflix do seu mercado. Um cliente nosso, a Pura Vida, empresa que foi comprada pela Nestlé, ela tinha uma dificuldade de ter o quê? De ter a oferta de forma clara. Aprenda a envelhecer sem adoecer, investindo menos de R$2 por dia. Essa aqui é uma das headlines deles. Nessa mesma página, a cada tempo, essas headlines elas mudam. Por quê? Porque como eles têm várias promessas, essas coisinhas aqui elas vão mudando. Aí aprenda a emagrecer, tereréu, tereréu. Aprenda a dormir melhor, tereréu, tereréu. Entendeu? Cada transformação eles vão apresentando ali. Por quê? Porque um dos desafios de se trabalhar com um portal é que você não consegue ter, às vezes, uma especificidade de oferta. É uma coisa aberta. Não, cara, é um portal de saúde e bem-estar. E aí isso, às vezes, fica genérico. Se você não for uma marca tão forte, né, a Pura Vida foi comprada pela Nestlé por R$300 milhões. Quando eu fui negociar a consultoria com eles, eu sentei com um vice-presidente de não sei lá do quê, diretor, tereréu, enfim. E aí, cara, beleza, esses caras têm bala para poder botar grana e fazer esse negócio virar rápido, com um assunto muito abrangente, faz sentido? Quando você não tem isso, você tem que ser mais específico. É mais fácil você alcançar mais pessoas quando você é mais específico na sua comunicação. Outro exemplo é o portal Tem Poder Quem Age. Né, cara, o Paulo, ele tem o quê? Ele tem uma grande expressão e uma grande audiência. Então, você vai ver que portais eles vão estar encaixados em personalidades ou marcas que já têm, de certa forma, algum estabelecimento para que eles possam conseguir tracionar bem. Né? Essa recorrência do Paulo, a gente ajudou eles a fazer o quê? A chegar a mais ou menos 2 milhões por mês numa trilha de trabalho, mudando alguns detalhes, inclusive falando para eles pararem de produzir conteúdo. O que às vezes a gente acha que a gente fica fadado a ter que ficar produzindo. No caso deles, eles já tinham muito conteúdo produzido. O que eles precisavam era de uma organização melhor desse conteúdo para ser entregue às pessoas que já consumiam dele, porque eles já tinham audiência. Faz sentido? Então, esse é um caminho, é uma possibilidade. Um outro exemplo é esse aqui, a Academia de Pregadores, ela é a maior escola de teologia online do Brasil. Esses caras chegaram para a gente com 3 mil assinantes e era um balde furado. Era, 47% de cancelamento, era um negócio bem desafiador. E aí, uma das coisas que a gente fez foi isso aqui, ó. A tática para venda usando cursos grátis, porque como eles tinham muitos cursos, eles começaram a oferecer cursos grátis. E esses cursos grátis engajavam a pessoa numa primeira conversa para depois se tornar assinante. E um outro movimento prático que a gente fez foi isso aqui. Olha só que interessante. Parece que são aquele plano anual e o plano mensal, não parece? Não soa assim? Quando você olha a imagem? Olha ali em cima, ó, anual premium e anual essencial. A gente eliminou o plano mensal. A gente deu 2 opções de anual. Uma com muitas vantagens e outra quebrando vantagens. Cara, esse movimento simples potencializou a retenção deles. Porque agora as pessoas elas estavam entrando num compromisso de quê? De 1 ano junto. E por mais que seja e soe contra-intuitivo, olha o que aconteceu, cara. Esses caras hoje têm mais de 23 mil assinantes. O objetivo deles é chegar em 35 mil esse ano. E o churn deles foi para 5%. Aí a gente pensa, Pedro, beleza, eu quero fazer um portal. Tá tudo bem. Não é o que eu recomendo para quem está iniciando, ok? Mas você pode querer fazer um portal. Tem alguém aqui que tem vontade de fazer um portal? Beleza. Legal. Então, olha só. Para chegar aos 100 mil por mês, eles precisaram de 1.670 assinantes. Esse é o número.
Então, cara, com foco em 1.670 assinantes, eu consigo chegar a 100 mil por mês nesse projeto. Beleza? Esse é um número. Comunidade, grupo fechado pago. Olha que interessante. Essa comunidade aqui é uma comunidade de armas e tiro. Curioso, né? Bunker do Bené. Essa é para aquelas pessoas que falam assim, será que dá para fazer recorrência de qualquer coisa? Sabe? O meu negócio é muito diferente. Você pode ter um negócio, sei lá, de cobras. Alguém tem alguma coisa de cobras aqui? A gente tem a comunidade dos criadores de cobras, do Ville. Comunidade dos criadores de cobra, do Rafa Ville. Então, assim, quando vem com essas coisas inusitadas aí, tem essas paradas aí. Olha lá ele lá, ó. Olha o Rafa Ville aqui, ó. Uma vez uma moça falou para mim assim, na internet, esse negócio é mó mentira, vocês falam que tem negócio de... Tem um cara, você disse lá num vídeo que tinha um cara que vendia negócio de cobra. Para de mentir. Olha lá ele, o cara lá que vende negócio de cobra. Levanta aí, Ville. Tá ele, ó. Tá aí. O cara que tem a comunidade de cobra. Depois vocês conversem com ele. Então, olha só que interessante. As comunidades, elas são o quê? Grupos de afinidade. Um grupo que tem uma afinidade em comum. Grupo fechado pago. Tá? Lembrem disso. No caso do Bené, ele tem o que disponível lá? Ó, Arsenal do Bunker, análise de armas. O que ele entrega de conteúdo? Ó, Bunker Talk, conversas sobre esse assunto com as pessoas dele. O clube de livros, livros que têm relação com o interesse dele. Olha que interessante, news, ele comenta política, porque ele é um cara que gosta dessa área, tem uma linha mais conservadora, vocês devem imaginar que sim, né? O cara armamentista e tudo mais, ele vai ter uma linha mais conservadora, mais de direita, e tudo mais, que, sem fazer juízo de valor em relação a isso, analisando de forma neutra, ok? Então, cara, beleza. E o Bunker Chef, que aí ele gosta de fazer churrasco, então ele inclui também questões relacionadas ao interesse pessoal dele no projeto. Ele gosta de fazer churrasco. O que tem a ver churrasco com tiro? Não tem nenhuma relação direta, né? Salvo se você for atirar na carne, sei lá, enfim. Mas, enfim, não tem uma relação direta, sabe? Né? Mas a questão é uma questão de gosto pessoal dele, inclusa dentro do processo, que traz cor para aquela comunidade. Faz sentido? Traz mais liga, traz mais vínculo, traz mais relacionamento. Seria como se eu trouxesse, sei lá, vários jogos de tabuleiro e a gente aqui, no Viver de Recorrência, no intervalo, jogasse jogos de tabuleiro junto, entendeu? Tipo isso. Não sei se ia colar tanto, mas tudo bem. Né? É o meu hobby. Mas, enfim, você está entendendo? Essa perspectiva é pegar algo do interesse do especialista, e aí, para você, né, pegar algo do seu interesse, que não tenha relação direta com o tópico, mas incluir dentro do projeto. Você tem essa liberdade na sua comunidade. Beleza? Como que eles fizeram 100 mil? Assim. Trabalharam bastante antecipação, fizeram uma pré-venda com desconto para alunos, eles já tinham um grupo de alunos, fizeram uma live focada nesse produto, investiram 40 mil de tráfego e fizeram 1,2 milhões nessa live. Legal, né? Um bom resultado, vocês concordam? Investir 40 mil para tirar 1,2 milhões é legal, né? Eu imagino que seja, né? Para mim é. Tudo bem? Enfim, alcançando uma recorrência de 100 mil com uma ação. Qual ação? Desafio dos membros fundadores. Alguém já ouviu falar nessa ação? Alguém? Então tá lá. Com essa ação do desafio dos membros fundadores, que está lá dentro do RR disponível para a galera, está aqui. Ele fez isso. Beleza. 4 mil assinantes foi o resultado que eles fizeram na primeira ação. Já passaram de 6 mil, se eu não me engano, tá? Está aqui. O Braulio, que faz parte do nosso master, que executou essa estrutura com eles. Outro exemplo, Norton Mello, alguém conhece? Ó, esse é um dos maiores cases aí da Last Link. Queima de gordura, perca de peso, defina o corpo. E o Juninho, nosso mestre da recorrência, que vai estar aqui, dividindo um pouco mais do conteúdo dele com a gente. Na live de lançamento, eles fizeram 3 mil assinantes. Para alcançar os 100 mil no produto deles, de comunidade, que é ticket mais baixo, precisavam de 2.004 assinantes. Mais de 11.200 assinantes, um case aí de 500 mil por mês. Bom resultado, né? O Juninho recebeu ano passado a plaquinha dos 500 mil aqui no palco. Outro exemplo, Clube de Prática Clínica, o maior clube de prática clínica, Dani Jansen. Esse clube da Dani, a Dani é psicopedagoga, né? E o clube dela, ele tem uma característica muito interessante, que é, as pessoas entram e nunca mais saem.
ela está há 3 anos e ela tem 97% de renovação. Ela está chegando aos 1.000 assinantes. Animal, né? Eu vou trazer ela aqui para dividir com vocês o que ela está fazendo. Tá? Beleza. Modular mais acompanhamento. O modular mais acompanhamento, muitos de vocês já conhecem, é a estrutura de cursos online, onde você propõe um caminho de sucesso para o seu cliente. A partir desse caminho de sucesso, esse é o caminho de sucesso do RR, tudo bem? Então, é o processo para que a pessoa possa se desenvolver e você, junto desse caminho de sucesso, você estabelece aulas, uma estrutura de aulas, encontros e exercícios para que essa pessoa possa avançar na direção desse caminho. E você, junto desse modular, você acopla acompanhamento. No nosso caso, a gente tem uma comunidade integrada e toda essa estrutura. Muitos já conhecem aqui, encontros semanais toda semana, encontros diários. A gente acrescentou encontros diários dentro do RR, e isso tem sido uma coisa muito relevante. Quem é que já foi num Destrava? Quem é do RR já participou de um Destrava aí? Ó. Olha aí que legal. O Alex já participou de um monte, né, Alex? Figurinha carimbada lá no Destrava, né? O Leandrão, que domina aí, o Leandrão e o Diego, tocam Destrava. Isso aqui foi uma inovação que a gente trouxe para o nosso programa. E assim, uma coisa que eu percebi é o seguinte, quanto mais as pessoas elas estão no estágio mais inicial, mais acompanhamento, mais proximidade elas têm de necessidade para avançar. E quanto mais avançada essa pessoa é, menos. Olha que interessante. Por exemplo, no meu Master, a gente tem um encontro mensal, online, e encontros trimestrais presenciais. E é isso. Essa é a base. E tem um encontro de conselho também. Mas, você vê, não tem encontro diário. Está entendendo? Por quê? Porque não tem necessidade de ter encontro diário. Mas as pessoas que estão no estágio mais inicial, elas necessitam de um acompanhamento mais próximo. Então, esse é um ponto importante de se pensar. Às vezes, você não vai ter condições de ter um encontro todo dia, ao vivo, ok? Está tudo bem. Mas você pode ter um touch point diário, um grupo para troca diária, um grupo aberto onde as pessoas possam conversar, uma comunidade onde as pessoas possam conversar. E, a depender do preço que você vai cobrar, elas vão ter mais acesso ou menos acesso. E aí isso é uma perspectiva também do que você vai trabalhar, né? A gente tem que considerar que o RR é uma recorrência, apesar de modular com essa estrutura, ela é uma recorrência que vai gerar em torno de 450 por mês ali. Em termos de mensalidade, né? Anualmente vai dar 5.000 e pouco por ano. Faz sentido? Então, cabe dentro dessa estrutura trabalhar esse processo também dentro dessa perspectiva. Beleza? Maravilha. O RR ele chegou em 100.000 por mês com 252 assinantes. Aqui é um ponto interessante. Ó. Dependendo do ticket que você cobra, você vai ter ali, olha lá, o ticket médio é 397 por mês, ticket médio. Dependendo do ticket que você cobra, você vai precisar de menos assinantes para alcançar seus 100.000 por mês. Ok? Pensem sobre isso, isso é um ponto importante nesse processo. A tática principal do fluxo infinito, a gente vai explorar mais profundamente ela ao longo dos dias. Vou passar um pouco mais rápido, porque a gente vai aprofundar isso aqui, tá? Alguns resultados nossos, a gente vai explorar isso mais. Grupos de mentoria. Grupos de mentoria, eu gosto de resumir meu pensamento sobre mentoria assim, ó. Você querendo compartilhar e acompanhar aquilo que você tem know-how e alguém disposto a pagar por isso. De forma bem simples e objetiva. Eu tenho know-how num determinado assunto. Cara, o que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer isso aqui, eu sei pregar um prego na parede. Beleza, você está apto a ser um mentor de pregar pregos na parede. Às vezes a gente acha que a gente precisa de certificações ou de alguma coisa que nos habilite ou nos capacite como um mentor em alguma coisa. O que te habilita e capacita, na minha visão, é você dominar algo, você ter know-how sobre um determinado assunto, ok? E aí você vai ver algumas pessoas que, de alguma forma, vão querer roubar a confiança de vocês. Isso aconteceu com o José Neto. O José Neto ele tinha uma clínica que já faturava mais de 50 mil reais. E ele não se achava capaz de ensinar outros médicos. Você acredita nisso? Um cara que veio de baixo, um cara que veio lá do Nordeste, ralou pra caramba para construir a carreira dele como médico, se posicionou como referência no local dele, e ele não se achava capaz. Então, esse é um ponto importante, né? Às vezes, a gente, mesmo tendo tudo o que é necessário, a gente precisa de uma habilitação. Essa habilitação vocês vão ganhar aqui no VDR, tudo bem?
Eu estou habilitando vocês aí a ensinar o que vocês sabem. Estão habilitados. Vai fazer o negócio. Não precisa pagar nada por isso. Eu tenho que pagar um certificado assim, ou assado para isso? Não, cara. Não. Faz o que você sabe. Beleza. Outro exemplo, esse aqui é muito legal, que é da Uni Marketplace. Se você for ver, vocês conseguem ver o Alê Nogueira nessa foto? Consegue? Essa sombrinha aqui, é o Alê. Eu boto de propósito, porque o Alê, ele tem uma mentoria que ele não aparece. É possível ter uma mentoria onde eu não apareço? É possível. Olha lá, o Alê tem. A galera dele aparece, entrega, ele tem vários consultores que entregam um projeto, e eles entregam projetos incríveis, com muito resultado, sem a necessidade do expert estar presente. Isso é possível, ok? Então, Pedro, quer dizer que você acha que esse é o melhor modelo? Esse é o melhor modelo para ele. Olha que legal. Ele se identificou com esse modelo, ele conseguiu construir uma estrutura que cabia dentro desse modelo, de modo que ele entregasse, inclusive, mais resultados, sem a necessidade da presença direta dele, por causa de um método. Faz sentido? Então, se você tem um método, você consegue gerar ainda mais resultados, mesmo que tenha menos da sua presença direta. Faz sentido? Beleza. O caso do Alê é legal, 300 empresas investindo 15 mil por 4 meses, acompanhamento, 4 milhões por ano nesse programa, com 7 membros. Ele conseguiu fazer os 15 mil, pagando 15 mil, ele conseguiu fazer os 100 mil por mês. 7 membros. Por que algumas pessoas preferem trabalhar com recorrência de ticket mais alto? Porque com menos gente, você consegue ter mais resultado. Beleza? Menos gente, mais resultado. Mas você precisa o quê? Ter coragem de cobrar mais caro. Ok? E essa coragem de cobrar mais caro, ela vem, muitas vezes, quando você tem a coragem de pagar mais caro também. Eu me senti habilitado a cobrar mais caro depois que eu paguei R$137 mil à vista para o Érico Rocha. Acreditem vocês ou não. Cara, aquilo ali, falei, cara, eu pago esse negócio. Até a live de graça dele, na época, tinha um sabor diferente. Sério. É doido, mas foi o que aconteceu comigo. Eu acredito que você é o cliente que você atrai, sabe? Eu acredito fortemente nisso. Você atrai pessoas parecidas com você. Por que a gente não tem problema na mentoria? Por que a gente não tem... Cara, porque a gente lida com verdade, gente com valores. Porque essa é a sintonia que a gente está no jogo, cara. Então, a gente acaba atraindo pessoas que são semelhantes. Quem não tem conexão, desconecta e segue a vida, e está tudo certo. Faz sentido? Esse é um exemplo. Meu conceito aqui de mentoria é o exato desenho do caminho que você precisa para alcançar o resultado que você deseja. Então, para mim, mentoria está relacionado a você propor o desenho de um caminho para que a pessoa possa prosseguir e alcançar o resultado. Tá? Aqui é um exemplo de entregáveis. Uma coisa importante tudo que eu estou mostrando aqui, gente, não começou assim, tá bom? Não começou assim. Começou muito mais simples. A minha primeira mentoria, a primeira vez que eu fiz a mentoria, era uma sala e 2 hangouts depois desse encontro na sala, entende? Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente está expandindo, mas a gente reduz para aplicar para a sua realidade dentro do seu formato, ok? E à medida que você vai crescendo, você vai complicando, sabe por quê? Porque não existe limites para o que você pode complicar. Não existe limite. Aí, quando você chega lá no ápice da complicação, aí você vai descobrir que o ahá é o simples. É mais ou menos assim, a vida é assim. Aí você complica, e depois descobre que o simples era o que ia fazer funcionar o negócio. Beleza? Vamos seguir. MBA é um exemplo legal. Esse aqui é um MBA no qual eu sou professor. E isso é muito legal e emblemático para mim, pessoalmente, porque foi o cara que me inspirou e hoje eu posso ser professor no MBA dele, sabe? Isso, particularmente, para mim, é um ganho, assim, é uma satisfação pessoal, né? Um cara que eu admiro, que é uma grande referência para mim. E o formato de MBA, ele é um formato interessante. Por quê? Porque, por exemplo, no MBA do Flávio, ele tem, 5 ou 6 aulas. E todas as outras são com professores técnicos, caras muito bons nas suas áreas, mas são professores. Então, o MBA ele tem esse quê de não necessariamente ter só você ali. Isso é um ponto interessante também. Tá? E a gente vai conversar mais sobre isso. Esse é um exemplo de página de captura para um MBA. Ó. Olha só que simples. O método Flávio Augusto de vendas e a pessoa cadastra para pegar esse método, por exemplo. Tá? Então, seria o seu método de vendas, o seu método de XPTO, e a pessoa se cadastra para ter acesso a isso.
Um exemplo de quem ajuda isso é a Unifest, um dos nossos parceiros aí. Então, você pode depois conversar com eles e entender mais sobre isso. Decidir. Segundo D. Então, beleza, entendi esses formatos todos, agora eu preciso decidir. Aqui é mais rápido, tá? O que é preciso decidir? Seu posicionamento. Se você não decidir seu posicionamento, você vai se enrolar nesse processo. A decisão do seu posicionamento, ela está relacionada a decidir a proposta de transformação que você tem e o seu cliente ideal. Quem é ele? E sim, a gente vai voltar em cliente ideal. Tem que olhar para isso. O tempo todo a gente vai voltar para o cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal? Qual é o seu posicionamento? Como eu posso te indicar para alguém? Faz sentido? Como eu posso te indicar? Se eu for te indicar para alguém, eu vou falar o quê de você? Precisa ter um posicionamento, tem que ser claro isso. Para te ajudar, tira foto disso aqui e faz esse exercício. Eu ajudo A fazer B, de forma que ele C, sem que eles tenham que D. É uma fórmula. Gosta de fórmula? Vocês gostam de fórmula? Gostam? Então, no final dessa apresentação aqui, eu vou dar uma fórmula para vocês ficarem multimilionários. Quem quer? Mais do que 100 mil por mês, multimilionário. Eu vou dar uma fórmula, que se você resolver essa fórmula, você vai ficar multimilionário. Topa? Então tá bom. Então vamos lá, vamos seguir rápido. Eu praticando aquele exercício. Ajudo bons empresários, bons profissionais, autores best-sellers, expandir a mensagem deles, conquistando mais lucros, menos estresse através de recorrência. É a essência do que a gente faz na mentalidade. Beleza. Modelo de negócio. Esse é o desenho do nosso modelo de negócio. A gente vai explorar mais disso, mas esse é um ponto importante. Quanto mais acesso e suporte, mais caro fica. Basicamente assim. Então, no VDR, vocês estão aqui. Te mostro como fazer. Está aqui dentro. Palestras, produtos, eventos, tudo mais. A galera do RR está aqui, a galera do Makers está aqui, tem o Master e a consultoria. Quanto mais acesso e suporte, quanto mais experiência, mais caro. Faz sentido? Seu modelo de negócio ele pode desdobrar nessa mesma direção, se você for um especialista, alguém que vende a sua hora. Tá? Qual o caminho de sucesso da galera da mentoria? É esse aqui, ó. Mais simples até do que o do RR. Ideação, validação, tração, escala. Primeiro você tem as ideias, bota essas ideias no papel. Depois, valida esse processo. Depois, domina o processo. Depois, escala. Às vezes, a gente quer escalar sem ter validado. Isso é muito comum. Quem quer escalar aqui? Quem acha que a escala é a chave? Escutem bem isso aqui. Escala tem muito mais a ver com repetir o que funcionou do que com inventar uma coisa nova. Então, antes de escalar, você tem que estar tracionando. Você tem que estar com um processo estruturado. Faz sentido? E para achar o processo estruturado, você tem que validar, você tem que testar isso. Então, você tem que sair rápido desse negócio. Um exemplo disso, visualmente falando e gamificado, é o quadro de desafios. A gente tem desafios que a gente vai ajudando o cara a progredir e avançar. O Canvas da recorrência é uma ferramenta muito legal que te ajuda a decidir o seu projeto. Né? Um exemplo prático dele preenchido é esse aqui. Ó. No Canvas da recorrência, exemplo da mentoria aqui. Profissional que deseja escalar um negócio. Então, o desejo do cara é na escala, mas ele precisa de todas as outras bases antes. Ele tem o quê? Falta de clareza, falta de direcionamento. Para que isso seja vendido, esse projeto, fluxo, evento, enfim, transformação. Pode tirar foto, depois a gente avança nesse aspecto. Mas o Canvas da recorrência é importante, é uma ferramenta muito legal que vocês podem habilitar. Depois, se vocês quiserem, quem quer aqui? Eu posso dar uma aula de bônus para vocês, gratuita, só de Canvas. Quem topa? Quer? Tá, vou pedir para a galera botar no grupo lá depois. Tá bom? Destravar, para a gente fechar. Para destravar, você tem que descobrir onde você está nessa matriz. A gente vai fazer esse projeto aqui juntos, mais tarde. Razão número 1 pela qual as pessoas cancelam a assinatura. Vamos falar um pouquinho disso, manter. Quem sabe? Qual é a razão número 1? Não uso, não vê valor, expectativa desalinhada, o que mais? Não tem tempo, muito barulho, muito bom, acertou. Excesso de informação, confusão. Confusão, barulho. O cara não sabe para onde vai. Se ele não sabe para onde vai, ele vai se enrolar. Se ele não sabe qual é o passo, qual é o próximo passo. Não sei se você já reparou, mas toda a minha linha de pensamento e raciocínio, ela está sempre olhando para esse lugar. Primeiro passo, depois o passo. Ideação, validação, tração, escala, passo, passo, passo. Por quê? Porque se você não sabe onde você está e qual é o teu próximo passo, você se enrola. Porque a gente quer os 100 mil. Só que para chegar nos 100 mil, a gente tem que passar por esse passo, depois esse passo, depois esse passo. Faz sentido? E a gente negligencia, muitas vezes, esses passos necessários para passar. E eu quero que isso acabe aqui no VDR. Beleza? Vamos acabar com isso? Vamos seguir passo a passo?
Etapa por etapa? Vocês topam fazer isso? Beleza. 3 chaves para a gente aumentar a lucratividade. 1, resultados. Aquilo que você propõe precisa gerar resultados para qualquer tipo de pessoa. Misha Menezes aqui, ó, te amo, Quintanilha, minhas recorrências. Sabrina ali, ó, 91 mil por mês. Enfim, resultados, cara. Né? Bateu os 100 já, Sabrina. Daqui a pouco está ganhando de 250. Uma ação aqui do Steca, 220 mil. Cara, se o que você propõe não gerar resultados, você vai ter dificuldade de ter aderência de novas pessoas. Não tem como. Isso é em qualquer nível de produto ou serviço que você tenha. Faz sentido? Pode ser no seu master, pode ser no seu inicial, qualquer que seja. Tem que gerar resultados. Beleza. Entrada de novos assinantes. Quanto mais assinantes entram, mais fluxo e constante de crescimento. As pessoas querem estar num lugar pungente, crescente, que está desenvolvendo, beleza? E aí a gente já entra nesse aspecto aqui. E eu quero que você tire foto disso. Aqui é hora da gente colocar a mão na massa. A gente vai fazer esse exercício assim que a gente terminar. Potencial de ganhos versus número de assinantes. O que você precisa, então, nesse momento? Escolher o formato, preço e quantos assinantes você precisa. Definindo esses pontos, a gente vai trabalhar ao longo de todos esses dias aí em cima desse aspecto. Qual é o seu formato? Qual é o seu preço? Quantos assinantes você precisa? Ponto. Com base nisso, a gente trabalha. Fechado? Tem que pensar sobre isso. Vamos lá. Atrair, vender e manter. Esses são os 3 pilares que vão reger todo esse trabalho de conquista dos seus assinantes. Atrair, a gente está falando de foco. Ó, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Dedo indicador, ó, atrair. Atrair, vender, manter. Você nunca mais vai esquecer disso. Ó, atrair. Dedo indicador. O seu projeto ele precisa mirar em uma pessoa por vez. Não adianta querer atingir todo mundo de uma vez. Não vai rolar. É um por vez. Um de cada vez. Ah, Pedro, vocês têm milhares de assinantes na RR. É, como? Um assinante por vez. Um por vez. Atrair. Foco. Sem isso, você se embola. Quer pegar todo mundo, não pega ninguém. Beleza? 2, vender. Vender é aqui, ó, o maior dedo da mão. Vender não é feio, tá bom? Não é feio, ok? O maior dedo da mão, ele é o mais importante. Vender não é feio. Vender faz parte do seu processo de ajudar as pessoas, ok? É o maior dedo da mão. E manter. Manter é você construir uma aliança com o seu cliente. É você nutrir um relacionamento de longo prazo com os seus clientes. Se você não tiver relacionamento de longo prazo em mente nesse processo, você vai ter dificuldade de tracionar e de romper a barreira dos 100 mil. Ok? Construir uma aliança é valorizar o seu primeiro assinante. É fazer uma campanha e ter 2 assinantes e ligar para eles e se comprometer em honrar a confiança desses 2 assinantes. Entende? Você teve um assinante, é ligar para ele e se comprometer e honrar, porque a partir daquele vão vir os próximos. Honrar os seus pequenos começos. Isso é a essência de quem trabalha um negócio estruturado para manter seus clientes por muito tempo. Faz sentido o que eu estou falando? E para fechar, entregar mais do que o promete. Como eu falei para vocês, então, está aí a fórmula para ficar multimilionário. Se você resolver essa equação, você fica multimilionário, tá? E a gente fecha essa sessão com isso. Seu sucesso é igual ao seu nível de foco e dedicação dividido pelo tempo de aprendizado, vezes o quanto você foi mentorado, vezes as horas repetindo o processo de vendas correto, mais o modelo de negócio mais adequado ao seu momento, dividido pela sua capacidade de aguentar desafios da vida, vezes sua audiência construída, produzindo conteúdos grátis, mais o uso do tráfego pago elevado ao quadrado, menos a sua procrastinação, mais a sua capacidade de continuar investindo em seu conhecimento, mesmo sem aparentemente ter tido o retorno esperado, elevado à potência dos seus valores, vezes a sua mentalidade empreendedora. Muito obrigado. É isso. Com essa fórmula, resolvendo essa fórmula, ao longo desses dias, vocês vão mandar manipular e resolver, vocês vão conseguir gerar o resultado que vocês estão buscando. Tamo junto? Começou o Viver de Recorrência. 10,000